Fernando, você vai aonde? Fica aí, quieta aí e reza. Mas você reza forte. Pelo amor de Deus, Fernando, vai aonde? Não, vou resolver isso. Chega. Isso aqui você deve estar com a canastra inteira de coringa na mão, né? Você tá falando enquanto eu Só se fizer strip Só, poker. eu não quero ser um buquê de flor que dura 3 dias e morre. Eu quero ser um cacto que dura 100 anos. E pra isso vocês vão ter que me ouvir. O que você tá falando? Desculpa, Fernando, o que tá acontecendo? Desculpa atrapalhar o joguinho de vocês, mas a Bianca tá lá fora, tá querendo pedir desculpas. Mas nem fudendo. Peraí, deixa ela falar. Não, meu amor, não vou deixar ela falar, porque eu não vou deixar você gastar o seu latim. Eu não quero falar com essa doida. Ela não é doida. Ela teve um surto passageiro, passou, eu curei. E, Catarina, se eu quiser gastar o meu latim do jeito que eu quiser, você vai ter que me ouvir. Você nunca fez uma merda na vida, não? Eu já. Bastante, o tempo inteiro, inclusive. Só que no nível dela, nunca. Então, peraí, deixa ela falar. E eu tô apaixonada pela Bianca e ela por mim. Pronto. O que eu te falei? Peraí, fala. Catarina, eu entendo toda a sua questão com a Bianca. De verdade, a gente sabe que ela se passou, tá? Só que ela percebeu, nessa situação toda, que o que ela sentia pela Elisa era, na verdade, muito mais sobre ela se sentir sozinha do que qualquer outra coisa. Minha amiga, ninguém precisa pedir desculpa pra mim. Eu tô bem tranquila, mesmo. Pra mim, o mais importante é vocês estarem felizes. Aí eu também tô. Tá sempre bem tranquila, né, meu amor? Muito doido isso. E, ó, eu não vim aqui pra fazer vocês duas discutirem. De verdade, assim. Eu só tô pedindo pra 2 pessoas que são super importantes pra mim escutar com quem eu quero estar junto. Porque, cara, você não vai ter como me relacionar com alguém que vai poder conviver com vocês. Fernanda, que relacionamento? Não faz nem um mês que você tá de trelelê com a Bianca. Relacionamento? Sério? Engraçado, Catarina. Quanto tempo você resolveu doar um rim pra Elisa? Me conta. Olha, imagina que graça poder dormir sem essa, hein, meu amor? Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho certeza que você dando uma chancezinha pra Bianca, você vai amar ela. Vai, claro que vai, Que vai, imagina. gente. Que vai. Do nada a garota virou a ressurreição de Nossa Senhora. Que, Nossa Senhora, que santa o quê? Ninguém aqui é santa não, Catarina, sabe? Cara, vocês sabem que eu não tenho paciência pra isso, mó dramalhão. Se eu tô pedindo é porque realmente você tornou uma pessoa muito importante pra mim. É. E assim, meu amor, a Bianca não é cuzona. É. Você sabe, você acha que eu ficaria 5 anos com uma pessoa cuzona? Dá uma chance pra ela. Eu não quero dar chance pra ela, não, meu amor. Se você quiser dar uma chance pra ela, você dá uma chance pra ela. Eu não quero. Ih, papo errado. Que chance. Olha, eu tentei de verdade, assim, mas perdeu a Não, linha. peraí, não é isso. Catarina, eu tô tentando dar uma chance da minha melhor amiga ser feliz em paz. Você me desculpa, me passei. Viajou. Viajei, Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Perdão. É que assim, você tem que entender que é muita informação pra mim ao mesmo tempo. De tantas pessoas que existem no universo, você escolheu logo ela. É difícil pra mim. Mas, desculpa, quando a gente vai começar uma relação, ela vem exatamente como planejado? Ou será que ela vem do nada, trazendo coisas que a gente nem imaginava que eram importantes pra gente, que faltavam pra gente? Você acha que ele é o amor da sua vida? Sei lá, Catarina, que é o amor da minha vida. Eu só sei que o amor da minha vida, que nunca vai deixar de ser, não veio de um romance, não. É essa maluca aqui, que eu sou 100% apaixonada e amo muito. O primeiro lugar dos amores da minha vida vai ser sempre da minha melhor amiga. Que me segura quando eu tô desnorteada. Que faz as minhas bochechas ficarem doendo de tanto rir. Que me escuta de verdade, sem a menor pressa e sem julgamento. Que faz eu voltar pra mim em qualquer situação. Eu amo muito você. Você também, minha amiga. Você é o meu grande amor, minha ex-hétero preferida. Eu não sei o que eu faria sem você do meu lado. Eu também não. Mas é por isso que eu tô aqui. Além de você ser o grande amor da vida, do meu grande amor, é impossível não te amar, né, Catarina? E vamos combinar que essa skin de antipática nem combina com você. Se você fosse sequestrada por sequestradores, você se tornaria a melhor amiga deles. É importante pra mim não ter que me dividir entre vocês e poder viver isso. Que saco vocês duas. Ai, vai logo buscar essa garota, antes que eu me arrependa. Vai. Eu sabia que você ia amolecer. Vai. Tô indo. Tchau. Chega dessa história, correamento, acaba logo com isso. Acaba.
Anda, vem. Vem aonde? Pedir desculpa pra Elisa e pra Catarina. Falar que baixou o encosto em você, te deixou maluco esses dias, sei lá. Mas vamos lá pedir desculpa. Assim, sem ensaiar nada, sem saber o que dizer? Não, você vai saber o que dizer. Não, peraí, Fernanda. Bianca, você quer que a gente fique juntas? Lógico que eu quero. Então você vai saber o que falar, meu amor. Porque por mais que eu esteja apaixonadíssima por você, ninguém vê assim nos meus amigos. Então você vai ter que consertar essa cagada aí. Vamos lá pedir desculpa. Não, vamos lá. Eu sei que não é incrível, não é uma melhor parte de todas, mas é importante. Tá, mas a Catarina me odeia. Eu também não acho que é muito certo, mas a gente precisa resolver isso. Mas eu não ensaiei nada pra poder falar. Eu não faço ideia do que eu vou fazer. Se a Catarina não deixar eu ir em casa. Não, ela vai. Eu vou falar grosso com ela. Olá, Fernanda sapatona. Você viu, menina? Ela combina muito mais com essa versão sáfica. Uhum. Como que você nunca percebeu isso, meu amor? Eu não sei também, porque pra mim tá na cara agora, né? Eu sei que o mundo hétero perdeu definitivamente uma guerreira. Mas maneiro, né? Ela ter sido descoberta a tempo de viver isso, assim. É. Muito legal. Ah lá, sapatão. Opa. Tá. Se eu pudesse voltar atrás e desfazer tudo que eu fiz, eu voltaria sem pensar duas vezes. Mas não tem como. Eu sei. É que entender que a gente errou é assustador. E aceitar que as coisas não eram do jeito que a gente estava pensando que eram é um negócio que dá muito medo. Só que também chega a hora de colocar as coisas no lugar. E quando a gente perde o medo de encarar as nossas cagadas de frente, parece que a visão fica bem menos turva, sabe? Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, né? Meio inesperado. Mas eu sei que eu não tô aqui pra justificar absolutamente nada do que eu fiz, todos os limites que eu extrapolei. Mas eu queria te dizer, Elisa, que esse surto todo que eu dei não tem nada a ver com amar você ainda. Mas é sobre a mágoa que você me causou. Eu sei. Só que seu erro não justifica o meu. E qualquer pessoa que te conhece minimamente sabe que você fez o que você fez e agiu da maneira que agiu justamente porque você ama demais as pessoas. E tá sempre querendo proteger todo mundo. Mas eu espero que você tenha aprendido que quem te ama, Elisa, muitas vezes não quer ser poupado. Olha, Bianca, eu sempre achei que a Elisa foi péssima com você. Mesmo. Mas esse papo aqui é sobre ela ou é sobre você? Pô, Catarina, você não falou que ia escutar? Tô Então escutando, escuta, tô deixa que escutando, ela vai falar. Olha, eu sei que pedir desculpa não vai reparar nenhum dos meus erros. E eu espero que vocês entendam que eu não tô aqui pra me justificar. Eu tô pra pedir desculpa e assumir responsabilidade mesmo. Eu não tô na defensiva. Eu sei. Todo mundo erra. Quando a gente aceita, entende e coloca o erro no lugar lá onde ele aconteceu, a gente consegue não se paralisar. E a direção da vida é pra frente, né? Eu também te devo desculpas. Você não fez o que fez à toa. As suas atitudes foram consequências das minhas escolhas erradas, eu sei. Então me perdoa, mesmo. Óbvio. Eu sei que você me acha uma maluca. Completamente. E eu não vou nem tentar me livrar dessa, porque realmente eu fiquei muito maluca. Mas eu te prometo que já passou. Mesmo. E eu espero muito que você possa abrir um espacinho pra me deixar entrar aí. Porque, sendo muito sincera, Catarina, eu acho que a gente tem grandíssimas chances de se dar muito bem. Olha, Bianca, eu posso tentar abrir um espacinho pra você no meu coração. Mas só se você me prometer uma coisa.
que você vai cuidar da nossa ex-hétera. Com todo o amor que você tem no seu coração. Porque ela é real, muito importante pra gente. Pra mim também. E fazer ela feliz agora é tudo que eu mais quero. Ah, mas convenhamos que aí tá mole também, né? Porque a menina só se relacionava com macho, cis, Não, isso aí. Agora tem que fazer ela feliz, tá fácil. Que eu sou o diamante desta sala? Ai, Por favor, você é o nosso cristalzinho, realmente. Mas pera. Que? Eu tenho só assim uma dúvida. Me conta um segredo. Que segredo? Pra curar hétero. Menina! Isso aí é um negócio maravilhoso. É um chá. É um chá que Maravilhoso, vai passar deve na ser, né? receita, Porque, assim, ó. Incrível. A Elisa sabe muito bem. Nada a ver. Se passou assim. Fernanda, olha assim. Piada. Me traz aqui Não pra pedir foi. desculpa. A garota acabou de conseguir Essa, se pelo retratar amor aqui. de Você. Eu também, eu poderia concordar com qualquer coisa que eu faça, vai ficar chato. Mas aí eu acho que ela tem uma coisa, ela conversa muito bem, ela te puxa pra ela tem um papo legal. Pode, né? Fernanda nasceu pra pegar mulher. Gente, você viu as duas? Um mimimi, um romance, assim, uma melaça, uma nojeira aquelas duas. Você tá com ciúme? Você tá de sacanagem, né? Eu tô de sacanagem. Ai, graças a Deus. É. Sabe que a Bianca, assim, ela parece ser muito gente boa? Te falei. É, mas não vai achando que eu vou virar amiguinha dela assim do dia pra noite, não, tá? Também tudo tem limite. Eu aposto um ovo mexido com você que não vai dar 5 dias pra você tá chamando ela pra jantar com a gente. Vai sonhando. Como é que pode, né? Eu amo quando você tenta fingir que é durona e falha miseravelmente. Eu sou durona beça, tá? Muito durona. Muito, Sou né? muito. Nossa. É. Aonde, Catarina? Você beira a inocência. Você acredita só no melhor das pessoas. Isso tá longe de ser uma crítica, tá? Inclusive, isso tá no meu top 5 coisas que eu mais admiro em você. A gente nunca sabe pelo que o outro tá passando, né? Não dá pra sair julgando. Tem uma coisa assim, quase engraçada, de quando a gente tenta ver o melhor de alguém. Ela percebe que a gente enxergou isso nela. E aí ela tenta corresponder às nossas expectativas e no final, ela realmente tá dando a melhor versão dela pra gente. Eu poderia te agradecer todos os dias da minha vida por me ajudar a me tornar minha melhor versão. Que quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente vem moldado com o que eles conseguiram dar pra gente. Aí conhece um amor e essa pessoa termina de moldar. Você veio dando o toque final. Mas se eu tiver culpa nisso aí, realmente é só um toque final. Porque você sempre foi perfeita pra mim. Aliás, me fala qual que é esse top 5 coisas aí que você ama em mim, que eu não tô sabendo. Nunca me contou. Descobre. Uma delas eu sei bem. Qual? Fala. Eu não vou falar. Eu vou fazer. I'm beginning to think the storm that shook me wasn't the ending. That maybe love in the emptiness when you lose it
choose love. I choose love. Oh, this heart is still beating. Just got to breathe in, breathe out. My hope is still healing. Just got to breathe in, breathe out. I get restless, 'cause I can't pretend I've got answers for all of my questions. Grief is a friend and we talk in my head. Is this reckless or acceptance? Oh, oh, oh. This heart is still beating. Just got to breathe in, breathe out. My hope is still healing. Pronto, tá entregue. Juro que você não vai ficar nem um pouco. Talvez eu sinta isso aqui, assim, de saudade. Ah, isso aqui, eu sei que saudade. Tá certo. E aí? Tá mais tranquilo agora que a paz reinou? finalmente? Nossa, eu tô leve. Parece que eu tirei uma tonelada de peso das minhas costas. Mas eu sabia que a Catarina ia amolecer fácil, sabia? A partir do momento que visse a gente juntas. Por quê? Porque todo mundo que vê a gente junta, Bianca, percebe que a gente se faz bem, que a gente faz todo sentido. Quem diria, hein, Fernanda? Que ia ser você que ia me trazer paz e tranquilidade? Não é? Que eu não ia querer mais desgrudar de você. Pois é. As pessoas iam sofrer bem menos se elas entendessem que a felicidade não é um projeto, sabe? Não dá pra controlar. É o acaso. Tanto de gente que a gente vê passando a vida inteira tentando ficar bem, não fica bem nunca. Aí quando para de controlar o inesperado, dá de cara com a felicidade. E a gente é um exemplo vivo disso, sabia? Porque eu não queria ir lá te encontrar, não. Ah, pronto. Eu fui pra tentar ajudar minha amiga a controlar o seu ímpeto de maluca e deu no que deu. Então, realmente, eu acho que é o acaso mesmo. Ai, que ódio. Eu não queria ir embora. Ah, então não vai não. Mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque eu preciso acordar em casa, que dia de reunião com teu sogro é sempre no café da manhã e o homem gosta dos centavos dele, contadinho, sabe? Meu sogro? Que história é essa de sogro? Uai, não é não? Uai, não sei, é. Ué, Fernanda. Uai, você não me falou nada. A gente não tá namorando, não? Essa coisa de convivência pega mesmo, né? Você ficou prática igual a mim. Meu olho brilhando sem o menor esforço quando eu te olho. Não te responde, não? Responde tudo. A gente se vê amanhã então, né? Tá cedo? Aham. Então tá. Cedo. Eu tô pensando aqui qual é o meu top 5 coisas que eu mais amo em você. Mas é muito difícil escolher só 5. Tem uma assim que tinha tudo pra tá no top 5 piores coisas. Mas não tem como. Eu amo a sua ironia, meu amor. Amo. Eu amo que você assim coloca ela na medida exata. Eu amo até quando você me responde com ironia, sabia? Eu? Uhum. Irônica? Uhum. Que absurdo. Como é que você tem coragem de falar uma coisa dessa? Que calúnia. Agora eu tô curiosa, porque se a minha ironia entra no top 5 melhores coisas, eu quero muito saber das piores, né? Não tem piores. Não tem.
Não, na verdade, assim, tem uma só. Que é qual? Ah, não precisa, né, amor? A gente tá aqui num clima tão bom, tão gostosinho. Vamos deixar assim? Agora eu tô curiosa, eu quero saber. Nossa, eu posso continuar enaltecendo minha mulher, por favor? Uh-uh. Porra, eu vou retirar tudo que eu disse, tá? Não tem só uma, são duas coisas. E a primeira delas é sua teimosia. Caralho, como que pode ser mais teimosa que eu? Nossa, eu tô vendo um milagre acontecer debaixo dos meus olhos. Que milagre. Você admitindo que é teimosa. E de você é difícil ganhar, não. Imagina, você me convenceu a aceitar o seu rim. Ih, meu amor, aqui é duelo de titãs pesado. Mas não me enrola, não. Quero saber, fala. O que você tanto detesta em mim? Não, eu não detesto tanto nada em você. É. Mas, se você não querer ter filho, me pega. E eu entendo, eu juro que eu te entendo. E assim, eu sempre vou respeitar tudo o que você quiser fazer. Eu juro. Você não me entende. Você pode imaginar, você pode ter uma ideia. Você pode se colocar no meu lugar. Mas entender tudo que eu passei, só eu consigo. Caralho, tá vendo? Você é muito teimosa, muito teimosa. Eu não queria pesar o clima desse jeito. Eu sei que meu pavor em ser filho te pega. E agora me pega também. Por incrível que pareça, eu até imaginei esses tempos, uma criança com sua voz. Exatamente igual a você, assim. Colocando a casa de cabeça para baixo, falando sem parar do alto. Mas aí a realidade me toca e eu... Essa imagem vira um borrão. Não, tá tudo bem. Hoje a gente não precisou falar sobre isso. Mas hoje a gente precisa sim. Se essa criança existir, vai faltar sempre um pedaço da história dela que nunca contaram pra ela. E não que eu não possa amar alguém assim, é claro que eu posso. Inclusive, eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que eu vou amar demais essa pessoa. Só que se ela, nossa, em algum momento, eu descobrir que tem uma farpa da história dela que ela não sabe, ai, eu não sei do que eu sou capaz. Oh, meu sonho. Essa é bom, sim. Mas a minha vida com você, com ou sem filhos, garotos. Eu escolho todos os dias em que a gente tem. Acima de qualquer coisa. Te falando em vida, eu tenho, assim, certeza que é quase impossível um ser humano conseguir realizar todos os sonhos. Quando algo não sai como é planejado, é aí sim que a gente tem que amar. Tá pronto. É muito fácil achar tudo lindo quando tudo tá dando certo com a gente. Eu não quero ser a pessoa que vai impedir vocês de viver tudo que você imaginou. Tudo bem? É só uma dorzinha de cabeça. Eu nem sabia como era a vida que eu imaginava direito. Mas agora eu sei. E é essa aqui. Eu não quero que você se sinta culpada por algo que nem é culpa sua. É foda que toda vez que eu penso nesse assunto, para qualquer direção que eu olhe, eu tô perdendo alguma parte muito importante pra mim. E eu não sei como levar isso pra frente sem imaginar você se machucando por não poder viver uma coisa que você sempre sonhou. O amor, o que me machuca é que isso dói em você. E na verdade sou eu que tenho que lidar com isso.
E assim, eu já tentei. Caralho, você tá pelando. Não, tá de boa. É só uma alergiazinha. Eu vou. Eu só preciso de um remédio. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai,
Ai, ai. Catarina. É o meu rim.